elaborei um plano de trabalho, e esse plano de trabalho já abarca, por exemplo, né, o processo de escrita, o que vai ser necessário como um todo, porque o que eu percebi o semestre passado, claro que eu não estava no polo de vocês, mas assim, nem Guaraí, nem Sítio Novo e nem Colmeia. Por exemplo, as discussões, porque não só é dizer, então, para que minha voz, né, para que aqueles dados que eu estou mobilizando no plano de trabalho ou no relatório tenha um respaldo, é necessário trazer uma voz de autoridade, né, para respaldar. Boa noite, Jorlan. Aí, caso durante aqui a apresentação, se vocês tiverem dúvida, não tem problema, eu tenho que esperar até o final? Não. Vocês podem, né, se mobilizar. Jorlan, eu vou te inserir, antes que eu esqueça, como coordenador da sala também, porque aqui em Palmas está horrível a internet, eu tenho medo de cair. Aí, se cair, você estará já como coordenador, tudo bem? Certinho, professora. Desculpa o atraso, pessoal. Não, tranquilo, iniciamos agora. Estamos juntos. Boa noite, gente. Hoje tá tudo muito complicado, né? Agora que eu consegui entrar. Meu celular tá pedindo um código. Fui entrar pelo telefone, tá pedindo um código. Não consegui entrar naquele link. Mas aqui a minha internet tá boa, viu, professora? Pode ficar tranquila se correr qualquer situação. Ah, que ótimo. Gente, então, como eu falei para vocês no início, né, a professora Línia, né, que é a coordenadora da disciplina, tem eu como professora auxiliar e Jorlan como tutor, né, que o nosso grupo estará à disposição de vocês, então não fiquem com dúvidas, às vezes, né, levando. Temos também o Edson, tem o João, ou é Juan? É João, né? Jorlan. Juan, professora. Juan, e o outro é? Daniel. Esqueci o nome do outro. Gente, eu estou assim, bugada. Eu saí de uma banca de mestrado que eu estou assim, bugadona. Só está vindo mangás na minha mente, que o trabalho da menina foi sobre mangás. Então, eu estou assim, Daniel. Daniel, professora. E o Daniel, perdão, tá? Mas é que a mente buga mesmo. Aí eu irei compartilhar a tela com vocês, que é o trabalho, já, um plano de trabalho, um modelo, seguindo as normas, por exemplo, daquele template que foi compartilhado lá, né, na plataforma, no Educa, só que, assim, para vocês compreenderem alinhamento com a disciplina, qual é o objetivo, a ODS, né, que está alinhado, por exemplo, a esse processo, tudo direitinho. Línia, você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Oi, professora. Não, a gente só vai complementando. Não sei se eu posso iniciar, você pode voltar, não sei. Se você não, você que sabe, que ficar bom, aí está aqui, né, o modelo prático. Vocês conseguem visualizar? Sim, nós estamos conseguindo visualizar, sim. Ótimo. Que é o modelo que vocês vão precisar para fazer o plano de ação de vocês, gente. É muito importante participar dessas aulas, porque quem ainda não iniciou, não tem uma ideia, né, assim, prévia, para ver como é que vai ficar na prática, né, o plano de ação de vocês. Aí aqui a professora Dalva trouxe um modelo já pronto para explicar como é que funciona, o que é que vocês podem colocar, né, professora Dalva? Ela criou esse modelo que, na verdade, ele vai facilitar a escrita de vocês, então nada mais justo do que ela possa fazer, explicar, e aí, conforme ela for falando, se a gente for lembrando alguma coisa, eu, o professor Jorlan e os demais, a gente pode ir complementando para poder simplificar para vocês, né, gente? Porque a nossa intenção, apesar de vocês já terem visto tudo na aula, juntou tudo aqui, né, que nós vimos separadamente, o título, né, ODS, os ODS, e nós juntamos aqui nesse plano de trabalho para ver como vai ficar na prática. E vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, com o exemplo que a professora Dalva vai trazer para vocês. Pode continuar, professora. Certo, obrigada, Lilian. Então, gente, o primeiro passo, como eu falei, esse projeto aqui já está alinhado com a questão da escrita acadêmica, porque todos os trabalhos, né, acadêmicos têm um rigor científico, e esse rigor, por exemplo, a professora,
eu quero analisar, por exemplo, a distribuição de cestas básicas, né, fazer uma investigação assim, só que tem muita bagunça, muita confusão. Aí eu pergunto para vocês, esses dois termos eu poderia utilizar considerando a escrita, né, acadêmica, científica? Confusão, eu poderia utilizar esses termos? Não, né? Isso porque, assim, é um termo de cunho, de senso comum, e é aquilo que nós conversamos dentro de um contexto social, que, por exemplo, é com meu amigo, com meu colega, e não para apresentar, por exemplo, dentro da academia, dentro da universidade. Então, quais seriam os termos que eu poderia utilizar? Você tem a questão da a população, ela é muito dinâmica no processo de recebimento, gera também muita balbúrdia. Então, assim, existem termos que poderão ser substituídos para que o texto de vocês tenha, por exemplo, esse caráter acadêmico. Aí, iniciando, né, como todo início, é o título. Então, o título que vocês irão escolher terá que ser um título que chame a atenção acima de tudo, né? E que dialoga com os objetivos, não estou falando aqui da ODS nesse momento, mas o objetivo minha ação é essa, mas com qual objetivo? Certo? Então, é o objetivo da ação de vocês. E nesse caso aqui específico, o que nós iremos abordar? O fortalecimento da gestão pública municipal, aí vocês poderiam dizer, no município, ou foco da gestão pública municipal em Colmeia, em Guaraí, em Sítio Novo, com qual foco? Capacitar servidores, né, e promover boas práticas. Então, o título, de certa maneira, já abarca mais ou menos qual é o foco, qual é o objetivo que eu irei, né, mobilizar para que minha ação seja desenvolvida. Aí, logo em seguida, lá no plano de trabalho, terá, né, o processo, a introdução. Nessa introdução, tem que apresentar também a justificativa. Aí eu trouxe aqui o exemplo. Por que será importante trabalhar, né, com a capacitação de servidores e a promoção de boas práticas? Então, é necessário justificar a escolha da temática. Por que vocês escolheram a temática X e não a temática Y? No nosso caso aqui, escolhemos, né, essa questão do fortalecimento da gestão pública, compreendendo o processo de capacitação de servidores e a promoção de boas práticas. Por quê? A gestão pública municipal enfrenta desafios crescentes relacionados à eficiência administrativa, à transparência e ao atendimento das demandas da população. Nesse contexto, o presente projeto extensionista busca contribuir para o fortalecimento da gestão, né, por meio da capacitação de servidores municipais em práticas inovadoras e sustentáveis. A iniciativa, primeiro houve uma contextualização, vocês perceberam? Eu tenho aqui primeiro período, ou seja, né, a primeira oração. Aí eu tenho a segunda oração, que está contextualizando a temática, que é gestão, por exemplo, a gestão pública municipal. O que é que ocorre nessa gestão? Aí eu venho com um problema, né, que eu quero resolver, que eu quero possibilitar, que seriam os desafios crescentes em relação à eficiência administrativa e à transformação e o atendimento das demandas da população. Aqui está, né, o meu problema. E é a partir desse problema que você vai o quê? Criar o seu objetivo. Então, qual é o objetivo? Né? Contribuir para o fortalecimento da gestão pública por meio da capacitação de servidores municipais em práticas inovadoras. Porque aqui, professora, está de maneira geral? Porque vocês, dentro desse processo, vocês poderão delimitar um exemplo. Qual seria o setor? Porque fica muito amplo quando a gente pensa gestão pública. Mas como eu estava criando um exemplo, eu teria que trazer, né, uma temática assim geral. Mas aqui poderia ser. Oi? Oi? Me desculpa. É porque o Edson lá de Sítio Novo e Edson eles não estão conseguindo aí visualizar a apresentação, mas me diz aí como é que está aí, pessoal, a apresentação. Porque, eu estou visualizando aqui. Eu estou visualizando também aqui. Deve ser a internet.
A internet por aqui não está legal, gente, pelo menos aqui em Augustinópolis. Aqui em Palmas também não está, não. Provavelmente aí, Edson, seja internet. Tu tenta sair, é provável. Ok, Dalvi, valeu, desculpa. Certo. Aí aqui, ó, só na parte da introdução justificativa, eu contemplei o quê? Contemplei, né, o problema, que seria a contextualização. Será por que eu quero fazer essa pesquisa? O que foi que, por exemplo, me chamou a atenção, né? O que foi que eu vi dentro do meu município? Porque, assim, gente, vocês precisam visualizar uma problemática, vamos colocar assim, quando vocês fizeram o diagnóstico, vocês verificaram o que precisa dentro dessa gestão pública, que seria o quê? Pode ser na Secretaria de Educação, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Cultura, certo? Na Secretaria de Saúde e assim sucessivamente. Aí nós temos a justificativa aqui agora, que eu utilizo o próprio termo, né, que é o verbo, né, a gente transformou, né, o substantivo justificativa em verbo, que seria o quê? A iniciativa justifica-se pela necessidade de qualificação contínua dos profissionais da área pública, conforme apontado, olha o respaldo teórico. Não sou eu, por exemplo, Lívia e Jorlan, que acreditamos na necessidade, não veio do senso comum, mesmo que a gente saiba que é algo necessário, a questão da formação contínua, preparar, porque tem pessoas que fazem atendimento ao público que, na realidade, não tem traquejo, né, como diz lá na Bahia, não sabe lidar. Né? Às vezes ameaçam a face do outro com palavras grosseiras, né? Às vezes, por exemplo, esnoba. Então, existem muitos outros, né, outros desafios que a gestão pública precisa, né, eu digo assim, vencer. E quem é que diz isso? Oliveira, 2020. Então, não é Dalvi, né? Não é apenas Dalvi que está dizendo isso, que destaca a importância da formação técnica para a melhoria de serviços públicos. Então, junto com a minha justificativa, que seria o quê? A necessidade de qualificação contínua de profissionais, eu trago quem pode sustentar essa necessidade. Aí eu tenho aqui uma voz de autoridade, que é Oliveira, 2020, que irá respaldar essa necessidade, porque ele pesquisou, ele fez, né, vários outros trabalhos dentro dessa área e constatou a necessidade de uma formação contínua. Até aqui, vocês podem falar, porque assim eu não consigo visualizar vocês do outro lado. A Lília que levantou a mão, professora. Tá. Eu acho que é importante a gente ir também, né, dando espaço para quem quiser perguntar, tirar dúvidas, porque tem muitos grupos que já iniciaram, né, e já estão no processo de tirar algumas dúvidas com a gente também. Aí vocês podem colocando aqui no chat, né, também para a gente ir vendo em relação à introdução, justificativa, aos pontos, para a gente ter um tempo para conversar com vocês, para ver o que é que vocês estão fazendo, os tutores presenciais, como é que estão produzindo aí, para a gente poder acompanhar e tirar algumas dúvidas, né, mais assim, específicas. Exatamente. Alguma dúvida? Então, posso ir para o próximo tópico, gente? Pode sim, professora, pode ir para o próximo tópico. Aí Mas, assim, deu para perceber que, olha, o que é que deve constar na introdução, na parte da justificativa? Contextualização da temática, que seria o problema, não é isso? Você pode dar um objetivo geral, mesmo que isso venha, né, ser retomado aqui, um exemplo, mas eu posso colocar novamente, colocar na introdução sem nenhum problema, e a justificativa com respaldo teórico, ok? Aí nós temos o objetivo. Olha, se eu quero promover ao fortalecimento da gestão pública por meio da capacitação certo. Gente, deixa eu abrir. Vocês estão com dúvidas? Os tutores podem perguntar. Professora, a gente deixa para o final, né? A gente, né, dá uma apresentada no plano novamente, de forma mais sucinta, aí ao final eles, né, colocam as dúvidas dele.
deles. Certo. Isso, professora. Assim, os tutores presenciais aí, vocês vão... Eu acho que interessante, após a apresentação da professora Dalva, vocês colocarem para nós como é que vocês estão vendo aí o processo dos grupos de vocês, né, que vocês já estão acompanhando. Porque a gente sabe que muitas vezes o acadêmico ele fica um pouco acanhado, porque é a primeira vez aí que a gente está abrindo, né, professora Dalva e Lilian, para discussão, para ver como é que está a produção dos trabalhos, aí os professores presenciais nos ajudam nessa parte, entendeu? Eu acho interessante isso aí. Mas pode continuar. Certinho. Vai se preparando. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar uma corridinha aqui, porque aí fica mais pertinente a gente deixar para as dúvidas no final, tá certo? Aí, retomando, né, olha, se o meu título, o meu foco é capacitação de servidores e promoções de boa prática, uma dica para vocês. Como professora, eu posso elaborar um objetivo que não fuja, por exemplo, daquilo que eu quero fazer durante a minha ação. Título. Utilize o título do trabalho de vocês para transformar em um objetivo. Olha como estar aqui. Daqui a pouco nós iremos chegar nos objetivos. Se aqui está falando de capacitação de servidores e promoções de boas práticas, olha o objetivo geral. Capacitar servidores municipais para adoção de boas práticas de gestão mais eficientes, transparentes e sustentáveis, promovendo a melhoria dos serviços oferecidos à população. Literalmente, usamos o título. Então, vocês não fugirão, por exemplo, do objetivo de vocês, se vocês utilizarem o próprio título. Aí nós temos, né, quais seriam os ODS que nós iremos utilizar. Primeiro, o projeto, né, não só é dizer lá, no exemplo, né, para você dizer qual é o ODS. Você não só vai colocar lá, por exemplo, ODS 16 e acabou. Não. Faça um textozinho bonitinho justificando por que esse ODS, ok? Então, o projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, 16 da Agenda 2030 da ONU, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantir o acesso à justiça para todos e construir instituições, eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Aí, o objetivo geral, que eu já apresentei para vocês, que tem relação com o título, aí, para chegar nesse objetivo aqui, gente, que é capacitar os servidores, o que é que nós precisamos fazer? Aí vem os objetivos específicos. Primeiro passo, identificar as principais lacunas de conhecimento dos servidores públicos municipais em relação às práticas de gestão sustentável, oferecer oficinas de capacitação sobre planejamento estratégico, gestão de recursos e transparência pública, implementar um plano piloto, não é nada longe da realidade. Aqui eu não estou dizendo que nós iremos já disponibilizar as boas práticas, que há agora o município, não. O que é implementar, né? Nós iremos criar um plano, né, piloto que possibilite, por exemplo, vai ser por meio de formação de oficinas, será por meio de palestras que nós iremos fazer. Então, vocês irão disponibilizar para o setor, um exemplo, vamos pensar que seja na Secretaria de Educação. O que é necessário na Secretaria de Educação? O principal, vamos colocar, público-alvo de uma Secretaria de Educação são quem? Nós temos, primeiro, os profissionais da própria educação, professores, secretário escolar, né, desde o merendeiro, né, até o auxiliar de serviços gerais, que estarão lá. Então, quem estará lá para receber precisa, por exemplo, ter práticas, né, boas, que possibilite, por exemplo, um ambiente, né, sociável, um ambiente que seja, acima de tudo, comunicativo, mas uma comunicação não violenta, porque na maioria das vezes nós sabemos que existe uma comunicação violenta. Então, se eu irei trabalhar dentro da Secretaria de Educação, qual é o primeiro passo? Visitar o órgão e conversar com as pessoas lá, ou conversar com o meu público-alvo, que seria quem? Esses professores, né? Seria, por exemplo, cada setor dentro da Secretaria de Educação, vocês iriam buscar para saber quais são os problemas que enfrentam em relação à comunicação,
em relação, por exemplo, o atendimento ali. E aí, depois que vocês identificarem essas lacunas, aí agora o que é que nós iremos fazer? Então vamos propor oficinas que capacite os profissionais, né? Ou quem poderia ser um psicólogo, certo? Pode ser um administrador também, que vai lá ministrar uma oficina, né? Uma palestra para os funcionários da Secretaria de Educação. Então, olha aqui, né? Então, tudo tem que estar alinhado. Então, avaliar os resultados obtidos com as capacitações e propor melhorias. Não só ir lá e aplicar. Vocês poderão retornar para saber, ou até mesmo no dia, né, a oferecer, por exemplo, formulários que façam uma autoavaliação e uma avaliação das ações que foram desenvolvidas nesse setor. Isso é muito importante, que foi o que eu senti falta nas outras, né? O olhar de quem participou, por exemplo, dessas ações, perceberam mudanças, né? Gostaram ou não gostaram, então isso é interessante. Aí o público-alvo, como eu já falei, né, seriam os funcionários, até mesmo, né, os alunos, e por aí vai. Em relação à metodologia, né, o projeto aqui, o que é que eu tenho que pensar na metodologia? A metodologia são os passos, o caminho que eu irei percorrer desde a elaboração de um questionário. Eu utilizarei entrevista? Será ministrada oficina? Não, eu vou entregar portfólio, não é portfólio não, é portfólio que fala? Aqueles coisinhas que a gente já vê passando na rua e as pessoas entregam, gente. Panfletos, ó. Panfletos, então, entrega de panfletos, então, tudo isso tem que constar na metodologia. E primeiro, você já tem, né, o diagnóstico inicial, que foi o que vocês fizeram anteriormente, certo? Mas aqui, além do diagnóstico inicial, para identificar as lacunas, né, que serão, né, a partir dentro do ambiente, né, do contexto que vocês irão realizar as ações, é necessário também, por exemplo, vocês perceberem dentro do contexto de vocês, enquanto pesquisadores, o que vai ser necessário. Será que eu tenho? Porque não adianta, gente, vocês colocarem a mão onde vocês não alcançam, certo? Então, o que está dentro da minha realidade? E assim, tudo bem, se chegasse no final, poxa, isso aqui não deu, né, não ocorreu da maneira que nós queríamos. Isso ocorre, porque dentro do processo de trabalho existe a prescrição, existe o trabalho real e o trabalho realizado, né? O real seria aquilo, né, o que vocês, né, o que eu esperava, né, que acontecesse, mas não aconteceu por determinada situação, né? Aí nós temos também a promoção de capacitação, né, seria outra estratégia metodológica, que seria a realização de oficinas presenciais e online com especialistas em gestão pública. Aí a questão da implementação, que vocês iriam o quê? Desenvolver, elaborar um plano de boas práticas em um setor. Dalvi, seria massa construir uma cartilha. Ótimo. Esse será o produto do trabalho de vocês. Depois de aplicação, de identificar quais foram as lacunas, né, o que vocês observaram ali que está faltando, vocês podem depois montar uma mini cartilha, né, de boas práticas a serem desenvolvidas em um setor público, que, como o próprio nome já diz, é público, certo? Não é privado. Então, se é público, deverá estar preparado, né, para o público. E, por fim, a avaliação, né, que seria a aplicação de instrumentos de avaliação qualitativa e quantitativa para verificar, no caso, os resultados alcançados. Mesmo que nós encaminhamos, né, um formulário no final, que, se eu não me engano, é o tutor, né, presencial, que passa lá para os participantes, eu acredito que cada equipe deveria fazer um seu, sabe? Para ter uma ideia do que, né, ter essa devolutiva também. Aí a metodologia adotará uma abordagem participativa, envolvendo os servidores municipais em todas as etapas do projeto, conforme sugerido por quem? Silva e Pereira, que destacam a importância da colaboração no desenvolvimento de soluções para a gestão pública. Os resultados esperados, por exemplo, né, a melhoria das competências técnicas dos servidores municipais, a implementação de práticas de gestão, né,
mais eficientes, sustentáveis, o aumento da satisfação da população com os serviços públicos oferecidos e a criação de um modelo de capacitação que possa ser replicado em outros municípios, que aí vai ser o quê? A cartilha, um exemplo, né, um produto final, uma cartilha de boas, né, de boas atividades a serem realizadas. Aí nós temos aqui o cronograma, que leva em consideração as atividades a serem realizadas, né, aqui só é um exemplo, e nós temos também a questão do orçamento, né, o que vai ser gasto. Mesmo a professora, a gente não vai ganhar nenhum valor por exemplo, da universidade. Ah, mas vocês estão tirando do bolso de vocês ou vocês receberam doações. Vamos colocar que eu quero entregar cestas básicas. Essas cestas básicas que vocês receberam têm um valor. Então, aí vocês precisam inserir tudo isso. Ah, quero fazer a questão dos absorventes, né? Ou kit maternidade para as mulheres que estão em vulnerabilidade social. Então, assim, isso tem um custo, mesmo que não diga assim, não saiu, mas quem doou, então, assim, seu fulano doou um pacote de absorvente. Que absorvente é esse? Qual o valor? Então, vocês precisam estar anotando, tá? Aí, as referências que precisam constar, só entra aqui as referências que vocês verdadeiramente utilizaram. E aqui, fim, né? Aqui é uma estrutura bem simples de um plano de trabalho, que eu tenho certeza que o de vocês teremos, né, planos belíssimos. E agora, Jorlan e Línia, querem acrescentar alguma coisa? Deixa eu só parar aqui. Excelente, professora. Muito bom. Acho que deu para dar uma introdução, né? Não é nem uma introdução, professora, deu para ali rever os conceitos do que a gente trabalhou nas aulas passadas, não é? Acho que agora é a hora é agora, né, de tentar aí abrir esse diálogo, essa conexão com a galera, né? Eu tinha feito um levantamento, porque eu tô acompanhando os fóruns, né, pessoal? Tô acompanhando os fóruns devagarzinho, tá? E eu queria ver, assim, se daria... O Juan, que é de Guaraí, ele não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, entendeu? Ele está com outra live também de uma reoferta, e daqui a pouquinho ele entra aqui, tá bom? Que é o de Guaraí, ele me mandou uma mensagem hoje mais cedo, tá? Aí eu queria ver, no caso, a Alex aí já mandando ok, né? Aí eu queria ver, no caso aí, se o pessoal do Polo lá de Colmeia, por exemplo, eu vou só fazer uma puxadinha aqui, tá? Para Colmeia já ir se preparando aí, tá bom? Então, assim, ó, lá no fórum de Colmeia, a Ana Paula, um dia desse, ela colocou assim, gostaria de saber se os acadêmicos vão seguir a extensão do projeto anterior ou se tem que escolher outro tema, né? Eu acho que até a Dalvi, ela deu uma explicada bem legal, salvo engano, foi isso aí. E a gente também deu uma explicada que, claro, a ideia... Alex, é Guaraí, né? Oi, Alex. Tá, Alex. Isso, beleza. O Juan, ele já entra agora, viu? Para ter um papo. Então, assim, aí eu queria ver em Colmeia, né? Como é que tá Colmeia, como é que tá os projetos aí. Se vocês quiserem ir projeto por projeto, se o nosso querido Daniel quer puxar aí a conversa com os acadêmicos para a gente ter uma noção de como é que tá os projetos aí, Daniel. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Entrei aqui pelo celular, porque pelo da institucional aqui, estava pelo computador do Polo, e a internet está bem ruim hoje. É um panorama, né, Daniel? Não sei o que está acontecendo com essas internet, não, viu? Se tu quiser desligar também o vídeo, melhora bastante. Fique tranquilo também, tá? Não, agora está pelo celular, estou com os dados móveis. Que dá show. Para a gente conversar, bater um papo, bater um papo aqui, pelo menos para o tempo de eu falar, né? Tá bom. Mas aqui em Colmeia eu vi que tem alguns alunos, mas aqui no geral nós temos 5 grupos, né?
Aqui tá bem caminho andado, assim, 3 tá bem praticamente pronto. Na verdade, tem um que está 100% pronto já, o plano de trabalho. Os meninos aqui começaram bem quando saiu, como eles já tiveram a experiência do primeiro projeto, né? Uhum. Integrador 1, então assim, já estava bem familiarizado. Então, quando saiu o template já do plano de trabalho, os alunos começaram, né? A gente já começou a desenvolver. Tem um grupo aí que já está com o plano de trabalho realmente pronto. Os outros 2 está bem desenvolvido e os outros 2 que está faltando, né? 3 tá, como eu disse, 3 está bem desenvolvido e 2 estamos conversando, tá saindo algumas coisas, né? Mas eu creio que dia 20, que é o dia da postagem, todos já estarão 100%, se Deus quiser. Ô, Daniel, será se tem algum integrante do grupo que já está praticamente pronto aí o trabalho aqui, gente, online? Ver que dá like de cometa, a Ana Paula, a Beatriz, a Daiane. Será que vocês têm coragem aí, rapidinho, né, de só falar um pouquinho aí da temática, assim, tá? Algo bem superficial, só para a gente ter uma noção, entendeu? Até Deixa eu para ver. fortalecer a participação dos demais, né, que estão aí na produção. Eu acho super interessante. Se Do tiver um grupo corajoso, uma corajosa aí. Ana Paula, Daiane, É Beatriz, legal, porque vocês esse aqui querem é o falar público sobre a de temática? vocês. É hora de tirar dúvida, né? Também. Justamente. Estamos em colmeia. Falei para eles no grupo hoje, para eles aproveitarem a oportunidade. Só é 3 polo que estaria com as orientações hoje, né? Então seria mais fácil dialogar aí com vocês, teria menos pessoas na live. Sandra, Maria Félix, vocês querem falar, gente, sobre a temática de vocês, de trabalho? E silenciou. Pergunta assim, se quer falar, gente, vamos lá, eu quero ouvir o que vocês estão pensando. Ninguém está querendo ouvir. Bora, Sandra. Ana Pelo Paula, menos fala o um pouco sobre a título, temática de vocês. A isso, Daiane. Ouvir a voz. falando pelo menos o título aí a gente começa a fazer perguntas aqui, aí eles vão falando, sabe? Qual é o título, Ana Paula, do seu trabalho, do seu plano? Não querem falar mesmo, gente. Beatriz, Daiane, fala. Olha, a Juliana levantou a mão. Vamos lá. Pode falar, Juliana. Muito bem, Juliana. Juliana não é do nosso polo. Ah, não? Não, eu sou do Pode Guaraí. Mas pode falar. Pode falar. Vai, Juliana. Não, é só uma pequena dúvida. O trabalho passado vieram os temas que a gente podia escolher. Desse não tem? O tema, você diz assim, da ação? Isso. É vocês que escolhem, tem que estar alinhado, por exemplo, ao município de vocês. Por exemplo, eu não moro em Guaraí, né? Eu moro em uma cidade vizinha. Posso fazer essa ação, por exemplo, lá? Pode. Tem que estar relacionado com a gestão pública. A temática quem escolhe é vocês. Mas tem que estar relacionado com as secretarias, é isso? Não, assim, porque é uma gestão pública, né? Então, qual secretaria, né, que você vai estar realizando? Qual setor? A gente ainda não escolheu. Oi, Juliana. Deixa eu te falar. Eu estava no semestre passado, eu acredito que eu tenha sido o teu professor, não? Eu quase certeza. Não, meu bem, foi não, né? Não. Ah, tá. Eu vou te explicar o que foi que aconteceu. É porque vocês já estão no projeto, vocês já estão no 2, entendeu? Então, no semestre passado, no Integrador 1, qual foi a ideia que teve? Que a gente pudesse, digamos que, dar uma ajuda para que vocês pudessem entender um pouco como seria ali o desenrolar do processo. É por isso que isso foi até uma decisão a nível de coordenação, tá bom? Para que a gente pudesse colocar algumas sugestões de ações.
Então, agora vocês já estão amadurecidos um pouquinho. Então, a ideia é que vocês possam pegar aí essa experiência já do Integrador 1 e pensar naquela mesma roupagem, só que em uma instituição. Pode ser a mesma instituição que vocês já fizeram, digamos, que a intervenção no semestre passado? Pode, mas a ação tem que ser diferenciada, né, de acordo com o diagnóstico. Então, a ideia é essa, viu, Juliana? É trazer mais independência para vocês. Porque a partir do momento que a gente coloca assim, ó, vocês têm que atuar aqui, a gente acaba colocando vocês num quadradinho, né? Que vocês ali não têm muito para onde ir. Então, no Integrador 1 foi essa estratégia. O Roberto levantou a mão aí também. Vou ficar à vontade, Roberto. Estou começando a ficar bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: eu posso trabalhar com a mesma ODS? Do semestre passado, seria isso? Isso. Pode. Porque, assim, o que é que iremos observar? Se esse ODS tem relação com a sua ação, certo? Com o seu objetivo. Então, são essa ligação que você deve promover durante a elaboração. Porque, assim, ó, eu já montei o meu quase todo também, né? Ótimo. Eu sou o do grupo individual. Sim, Roberto. Sim. Certo. Aí eu com o auxílio do professor Edson, o meu tá praticamente quase montado. Tu quer falar um pouco sobre a tua ação, Roberto? Na verdade, assim, aonde que eu quero chegar com essa pergunta? Uhum. Porque o meu tema, eu não queria fazer esse, eu queria mudar totalmente. Por exemplo, hoje o meu tema é sobre a importância do aprimoramento contínuo dos profissionais de saúde que atuam em contato com a sociedade. Porém, o foco do projeto vai ser trabalhar com os agentes de saúde. Certo. Entendi. E eu tava olhando na ODS em cima da ONU, no item 3.3, ela fala que até 2030 acabar com as epidemias da AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas. Então, assim, eu vejo que já me abre assim, na verdade, todos os ODS te abrem um leque de oportunidades. Exatamente. E, assim, eu já queria voltar para esse tema que para mim seria mais favorável, porque, tipo, eu poderia fazer campanha de DST, entendeu? Distribuir preservativo. Entendi, Roberto. Mas aí já como dica, né? Porque eu estou falando que hoje eu estou com a mente bugando mesmo. Qual seria a sugestão aí? Porque quando você fala capacitar os agentes de saúde, está amplo. Capacitar em que aspecto? Um exemplo, né? Como você já deixou claro na sua fala aí, né? Que, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso precisa estar claro. Tá? Até mesmo que quando você falou no processo de capacitação, imediatamente eu pensei, vai ser a mesma ODS que eu trouxe aqui. Mas será que ele quer o quê? Em que aspecto? Boas práticas? Mas aí você já, né, pontuou que não, é na questão, né, da prevenção de algumas doenças, ou até mesmo, né, para que entra outro. Se você for para a questão da dengue, aí vai entrar, além dessa, outra ODS, né, que é a questão do meio ambiente, a preservação, porque quando nós cuidamos, certo? Então, a temática você precisa aí delimitar mais. Você já pode especificar. A saúde é ampla, aí você já pode especificar o setor. Dentro de doenças, né, das DSTs, ou da questão lá dos agentes comunitários, né? A dengue. É agente comunitário? Né? Os agentes de saúde. Eles saúde. Atuam em todas essas áreas. Entendi. Aí tem um agente de saúde, só para você entender, porque o seu objetivo, quando você for criar o objetivo, não o ODS, esse do desenvolvimento, mas o objetivo lá geral e os específicos, tem o seu título, tem que estar casando. Isso, professor, assim, como foi uma coisa que a gente conversou, eu e o professor Edson. Uhum. A minha formação, essa aqui é a minha segunda formação, eu sou engenheiro civil. Aí eu falei para ele, cara, assim, eu não consigo chegar lá e abordar um tema sobre engenharia civil para a saúde, a não ser que a gente esteja construindo um hospital. Mas aí o que foi que assim, o que eu estou casando, eu tenho um time, quando eu falo um time, eu tenho pessoas que me apoiam, por exemplo, eu tenho, no meu time, eu vou levar uma enfermeira na minha ação,
Entendi. Na minha ação, eu vou levar uma psicóloga, uma acadêmica, que é minha sobrinha. Uhum. Então, assim, ao meu ver, eu consigo não casar tudo e nem pegar tudo da saúde e colocar na minha ação. Mas eu consigo colocar muita coisa. Com certeza. E eu queria saber se eu queria saber se eu posso levar assim, muita coisa. Roberto, Olha, peraí, a Lilian está com a mão levantada, mas tu falou uma questão aí super interessante. Vou esperar a Lilian primeiro para não quebrar aí a fila. Não, pode continuar. Eu vou falar sobre outra coisa. Ah, tá. E, Roberto, vamos lá. Eu trabalhei na saúde aqui, assim, acho que poucas pessoas me conhecem aqui. Eu sou administrador e até o ano passado eu era servidor público municipal aqui em Araguatins, no Tocantins, tá? Trabalhei durante 14 anos. Positivo. Passei em todas as áreas, em todas as áreas. Inclusive, os últimos 2 anos, eu falo assim, que eu não estou mais porque eu pedi exoneração, porque eu passei outro concurso, né? Então, assim, é muito interessante a tua atuação, né? Quando tu pensa na gestão, a gestão, você pode, com essa ação, incentivar ainda mais a gestão a trabalhar com essas iniciativas, que muitas delas já são iniciativas que estão em calendário, né? Do Ministério da Saúde. Combate a dengue e tal, DSTs, aí a gente pega os janeiros, os fevereiros, né? Aí pega ali todos o arco-íris de as cores do calendário. Isso, justamente. A minha pergunta, a tua, é claro, aproveitando, a Dalvi colocou uma dica muito legal, né? Que você tem que focar, porque realmente a saúde é bem amplo, focar digamos que, em um objetivo bem específico, né? Para que fique claro. Mas quando você falou, eu vou trazer uma enfermeira, eu vou trazer, né? E tal. Essa atuação, né? Ela tem que estar vinculada a um órgão público, entendeu? Sim. E que tu tem que pedir, além dos parceiros que tu pode levar para auxiliar, você vai ter que também fazer essa conexão com esse órgão, para que ele possa ajudar também na tua intervenção. Tu tá pensando nisso também? Não, sim, porque assim, o meu contato inicial foram com 3 secretarias do São Miguel, né? Primeiro, eu conversei com o secretário de infraestrutura, e daí, assim, fiquei muito perdido na infraestrutura, para fazer capacitação, para fazer a minha ação. Depois eu pensei no esporte, só que no esporte eu também não entendi, porque, assim, na minha ignorância, Secretaria de Esporte, eu vou ter educadores físicos. Aí a mulher já falou para mim assim, que os educadores físicos estão na Secretaria de Saúde. Aí eu falei, então quer dizer que os enfermeiros devem estar na Secretaria de Esporte. Não. Aí... É porque há um programa também de saúde. Não, sim, eu entendo, professor, eu entendo a questão de ginástica laboral, terapia ocupacional, entendo por isso. Aí, beleza, aí cheguei até na Secretaria de Saúde. E a gente está discutindo sobre datas e tudo, e a proposta que eu tenho que fazer para eles, porque eu tô bolando uma proposta, meio que um projetinho, para mandar para o secretário e saber se ele vai me dar o aval, né? Certo. Mas quando eu falo assim que eu quero muita coisa, porque eu falo na seguinte coisa, por exemplo, a gente vai trabalhar em cima, se eu escolha isso, eu vou trabalhar em cima de DST, AIDS, daí eu vou distribuir panfleto, preservativo, ter uma palestra de conscientização sobre o uso do preservativo, algumas doenças e tal, beleza. Daí eu posso voltar lá para a questão dos agentes comunitários, que também estarão lá, assim espero, e daí já entro com o meu psicólogo para saber, tipo, vamos fazer aqui uma roda de conversa, para saber como está sendo a abordagem, como vocês estão sendo recebidos pela comunidade, qual é a dificuldade. Mas entendeu? Essa escuta, Roberto, é o diagnóstico, entendeu? Mas, assim, até dentro, Jorlan, eu digo assim, do projeto, porque, assim, o que é que ele está vendo? Mas aí, o que é que você precisa ter em mente? Qual o seu objetivo com esse exercício de escuta? Porque teve o primeiro momento que ele visitou, né, as secretarias, ali está o diagnóstico. Mas, assim, Roberto, pensando aqui, você já está... Vamos sair aqui. É o olhar de fora, sabe? É o olhar de uma pesquisadora, um exemplo.
quando você foca, por exemplo, em uma determinada área, dentro da Secretaria de Educação, não só tem, por exemplo, o HIV, existem várias outras doenças sexualmente transmissíveis, né, que você poderia estar abordando, certo? Assim, no trabalho como um todo, porque quais serão os resultados? Seria massa, eu digo assim, considerando, nós temos pouco tempo para essa realização, certo? Então, é necessário otimizar, então, temos prazos, por exemplo, para as postagens de todos os aspectos. Então, quando buscamos, porque até esse agente comunitário, né, todos esses outros podem participar da ação, mas o seu foco central tem que ser um. Você entendeu? Você pode abordar os outros, mas pensando nessa ação específica, tem que ser uma ação direcionada, uma ação delimitada. Mas, assim, é massa, né, esse olhar que você tem, por exemplo, pensar nos agentes comunitários, pensar, por exemplo, as outras áreas dentro do campo, né, dentro desse contexto social, Secretaria de Saúde, mas, assim, para o trabalho aqui, vamos pensar, às vezes, a gente pode deixar alguma lacuna, principalmente quando você for elaborar o relatório final, porque quais serão os resultados, e ainda mais que o seu grupo é grupo de um, sabe assim? Mesmo você tendo esse apoio, esse suporte, agora aqui é Dalvi saindo do meu lugar, não estou falando, tá, Roberto, como professora que auxiliar, não, mas como pesquisadora, que é muito complexo. A gente pensa assim, é pouca coisa ou é algo parecido, mas não é. Você só com uma área dentro da secretaria, você já vai ter pano para manga. Por exemplo, porque o seu foco não só é apenas a comunidade em si, mas também os profissionais que atuam, que estão em linha de frente para a realização, por exemplo, dessas atividades. Só aí você já tem dois. Primeiro, esses profissionais precisam ser capacitados. Porque, assim, porque eu estou te dizendo, as doenças sexualmente transmissíveis são temáticas bem sensíveis em todos os aspectos. Envolve questões éticas, né, que levam em consideração o perfil do profissional que atua lá. Porque, assim, quem tem, ele não chega lá, por exemplo, um belo dia, e lá e vai chegar na frente. Gente, eu fico horrorizada quando eu chego aqui num postinho de saúde, um exemplo, que a pessoa começa a gritar, você marcou preventivo? Aí eu olhei para a mulher assim, sabe, assim, bem mundo de gente na recepção, até saber lidar. Pense em uma pessoa que vai, por exemplo, em um desses locais para buscar os seus remédios. Né? Então, assim, você tem um foco de capacitar, por exemplo, de promover com a psicóloga, com a enfermeira que você conhece, de uma maneira geral, a trabalhar com... Aí vai entrar a questão da linguagem não violenta para lidar com as pessoas que estão nesse processo sensível, e ainda você vai trabalhar para além, né, a prevenção. Então, olha o que já tem, só pensando na questão das doenças. Inclusive, Dalvi, no nosso tempo, né? Roberto, é muito interessante. Eu estava até pensando, assim, professor, desculpa interromper, mas eu pensei nisso, no que a professora Dalvi falou, tanto que eu pensei até em chegar e análise ergonômica do trabalho, entendeu? Nossa, legal. Assim, tu pode levantar demandas, porque no semestre que vem eu acredito que tem outro, né? Então, assim, tu pode pegar duas ou três ações. O que a gente está colocando aqui não é de podar, até porque eu estou olhando aqui no chat e já tem muita gente que colocou aqui algumas coisas que a gente tem que caminhar também com os demais. Então, assim, Alberto, eu estava olhando aqui o calendário, nós temos entre o dia 25 ao dia 7 para executar. Então, são 10 dias úteis, né? Porque eles não vão... Se tu for pegar final de semana, dá mais do que isso. No teu planejamento, né, no projeto, você pode aí estipular ações, então, entendeu? Dia tal vou fazer ação tal, dia tal ação... Se o teu caminhar te permitir, entendeu? E tu perceber que vai dar uma coerência no momento do relatório final, tranquilo, entendeu? Mas, professor, mas assim, eu consigo fazer tudo isso nesse período do amanhã. Pronto. Porque, por exemplo, eu quero criar uma ET, que é uma análise ergonômica do trabalho. Uma ET, tipo, eu com fotos eu consigo, porque eu vou ver, tipo, a altura da mesa, a altura da cadeira, se tem descanso dos pés, descanso das mãos, entendeu? Interessante.
Ok, muito bom. Mas assim, tu vai lá na DST, depois vai lá para o outro canto, depois você tem que pensar bem para não virar uma salada o teu projeto e ele não me mostrar certinho qual o objetivo principal dele, entendeu? É Não, só isso. professor, mas assim, queira sim ou queira não, eu acredito que eu não vou conseguir, eu não vou fugir. Pronto, beleza. A gente vai ver o trabalho escrito. Aí a gente te auxilia ainda mais. Então, Entendeu? professor Edson, se eu estiver me escutando, a gente vai sentar de novo e a gente vai fazer tudo de Edson, novo. vamos lá. Gente, muito obrigado aí. Ele, agora é você, né? A Juliana levantou a mão e baixou. O Gleidson já participou aqui, o Edvan. Gente, Eu falo, quando a gente isso aqui é bem analisa isso... importante. Analisar. Mas é a hora que tá ficando bom agora. Não sei até que hora ela tem para ficar aqui. Desculpa aí, vai lá. Não, eu acho que é também importante a gente analisar, Juliana, já vou te dar a fala rapidinho, é porque nós temos as disciplinas. Nós precisamos trabalhar dentro dessas disciplinas, neste semestre, né? Então, na primeira aula, acho que é na segunda aula, não sei, Jorlan, é importante depois de rever esse material, porque tem as disciplinas que a gente precisa atrelar à ação. Então, são 3 disciplinas que nós precisamos desenvolver a ação e elas precisam estar atreladas às disciplinas que vocês viram no semestre passado, que é uma disciplina da área da informática, outra da área do direito público e gestão de pessoas. Por exemplo, a gestão de pessoas é mais fácil, né? Porque, assim, tudo que você vai trabalhar com pessoas dentro do serviço público, você vai estar, né, trabalhando com direto ou indiretamente gestão de pessoas. Então, é importante ficar de olho nessa contextualização, para não ter uma ação aleatória fora das disciplinas iniciais também, né? Então, a gente também não pode, né, esquecer disso na hora de pensar as ações. É a aula 2, Línia. Aula 2, né? Tem que fazer a ponte interdisciplinar, né? Com alguma dessas. Então, tem que fazer essa ponte também. Tá? Juliana, queria falar. A gente passa aqui para o chat. É só para mim uma luz, assim. O que os senhores estão querendo de nós, alunos, é que não pegamos carona do trabalho passado. Isso? Você pode, se, por exemplo, a temática, claro que o ideal é você buscar, né, outra lacuna que o seu município apresenta pensando nesse caráter de gestão pública, tá? Ah, professora, mas eu percebi que eu trabalhei com o CAPES. E essa temática trabalhada no CAPES será interessante também trabalhar lá na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Educação. Um exemplo. Então, você vai adequar a esse novo contexto, né? Porque se é um novo contexto, vai exigir também um novo respaldo, né? Teórico, que um exemplo, né? Do que o Roberto falou anteriormente, se ele vai trabalhar na questão da saúde, só para a ergonomia do trabalho, a gente tem teoria específica, né, que vamos entrar lá na clínica da atividade, né, então existe um embasamento teórico que é diferente para cada olhar, para cada objetivo, não é à toa que Saussure, ele já dizia, né, que é o ponto de vista que cria o objeto, então, qual vai ser o seu olhar para esse objeto? Mas se eu trabalhei, professora, o ano passado, por exemplo, em um determinado setor, e eu achei essa prática interessante, aí você vai levar a temática, né, para esse setor, mas claro que vai adequar a realidade desse novo setor. Ah, entendi. Então, o foco, na verdade, é que vocês querem ver como que a gente consegue entendendo, se encaixando nessa matéria de gestão pública, ou seja, vocês querem ver como que a gente está conseguindo gerir uma gestão em cima do trabalho. Aí o que Línia falou no início, né? No início não, quando ela pegou. A sua preocupação, a priori, tem que estar relacionado, por exemplo, às disciplinas de gestão de pessoas, gestão financeira e orçamentária, direito aplicado à gestão pública e gestão de sistemas de informação. São essas disciplinas que o projeto de vocês deverão estar alinhadas. Um exemplo, se você vai trabalhar na Secretaria de Educação, então, eu posso abarcar qualquer uma dessas áreas, mas cada uma dessas áreas irá, né, olhar para o objeto de uma maneira diferente. Por exemplo, da gestão de pessoas. O que é que eu posso falar da gestão de pessoas na Secretaria de Educação? Lembra o exemplo que eu dei anteriormente? Está dentro de gestão de pessoas,
que é a questão, né, do gerir, né, vai entrar a questão do você, por exemplo, criar práticas, né, que sejam sociáveis e que possibilite, por exemplo, um bom desenvolvimento dentro daquele ambiente. Nós temos aqui no chat, desculpa, Juliana, alguns exemplos, né, aqui, que você pode ver dos seus colegas. Eles estão alinhando, por exemplo, a disciplina, o projeto do Edivan aqui, né, que ele falou sobre o papel do direito na promoção da responsabilidade ética. Então, ele já escolheu a disciplina relacionada ao direito. Qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável? Paz, justiça, instituições eficazes. Então, acredito que se vocês focarem nas disciplinas inicialmente, vai ser mais fácil para escolher o tema e para vocês trabalharem onde trabalharem, né? Então, assim, eu quero trabalhar a questão do direito, onde eu posso trabalhar isso, em qual setor público eu posso, né, estar trazendo algo nesse sentido. Então, achei muito interessante, eu estou lendo aqui os temas, né? Tem um pessoal aí já bem engajado, e eu acho que facilita mais você pegar as disciplinas e escolher, né, a problemática a partir daí, fazer o diagnóstico da situação, porque senão você vai ter um título e depois vai ter que voltar, não se enquadra. Aí a gente vai voltar para o início para buscar algo que se encaixe com aquelas disciplinas iniciais, que é da segunda aula. Mas eu não quero assistir a aula, tá lá o slide bonitinho, que tem as disciplinas, né? Tem os exemplos do que pode ser trabalhado, palestra, oficina, para qual público, né? Então, é importante acessar as aulas, porque vai ficar mais fácil para vocês. Então, por exemplo, aqui, capacitação, o Ronaldo colocou capacitação em gestão financeira para pequenos empreendedores de Guaraí. Então, já trouxe a disciplina de gestão financeira, né? De uma das disciplinas que estão como sugestão para serem trabalhadas. Eu acredito que o primeiro passo é esse, é fazer o diagnóstico e ver quais as disciplinas que vocês precisam trabalhar esse semestre, porque senão vai ficar muito solto, né? Então, de repente, tem algo que você trabalhou no semestre passado que se encaixa. Então, não tem problema, tá tudo bem, você só vai aprimorar. Não pode ser o mesmo projeto, mas às vezes há alguma inspiração, algo que, né, pode contribuir. Mas é importante sempre ficar, né, focando nas disciplinas que nós temos que trabalhar. Desculpa, Daniel. Lilian, antes de Daniel, eu só queria agradecer a Márcia Bandeira. Realmente eu não sabia que não se usava mais a sigla DST, agora é IST. Obrigada, um aprendizado hoje. Aprendizado. É muito bom, tá vendo como a gente ensina e aprende. Né? Então, é infecções sexualmente transmissíveis, não é isso? Márcia, eu dei um Google aqui agora, viu? Deu um Google. Nem todo mundo que tem infecção, ele tem a doença, né? Então, isso já é verdade. Vamos lá. Tem o Daniel, tem o Edson, é o Daniel primeiro. Foi o Daniel primeiro. Na verdade, era só para clarear a acadêmica de Guaraí, a Juliana, mas era justamente o que a professora Lília falou, sobre porque, assim, aquela pergunta que o professor Jorlando leu de um aluno é daqui de Colmeia. Foi quando, no início do semestre, a gente sentou e ela questionou se poderia utilizar os temas do semestre passado, né? Porém, a dificuldade foi essa, de linkar com uma das 4 disciplinas, né? E eu até falei, assim, com alguns grupos aqui, sobre a abertura que tem a disciplina, por exemplo, gestão de pessoas, como a acadêmica aí disse no chat, que é vasto o tema de gestão de pessoas, né? Sim. Aqui, por exemplo, teve um grupo que escolheu falar sobre informação, né? Escolheu, na verdade, sobre a disciplina que eles vão falar sobre. Não vi nenhum acadêmico aqui do grupo, é o que está pronto. Eles vão falar sobre o desafios e oportunidades na informatização do Hospital aqui de Colmeia, que recentemente ele foi informatizado. Então, eles vão falar sobre isso, né, sobre esse desafio. Então, tem um questionário. Então, assim, bem vasto, na verdade, sobre os temas. Então, assim, era só para clarear, porque a dificuldade é justamente linkar o tema do semestre passado com a disciplina. Era só essa contribuição mesmo. Legal, Daniel. O Edson?
Boa noite, professores. Boa Boa noite. noite. Estão me ouvindo? Sim. Professores, Ok. então, assim, uma dúvida que me surgiu aí dentro do chat, o aluno Ronaldo colocou relacionado à gestão financeira, né? Os pequenos empreendedores de Guaraí. Só que isso não foge da área pública, que é o foco, porque, assim, alguns alunos até questionaram isso comigo, né? Em relação Uhum. a desenvolver um projeto voltado, por exemplo, à questão de empreendedores locais. Eu falei, não, mas aí já parte um pouco do privado, né? E até onde compreendo, nós precisamos focar um pouco na gestão pública, aí mais para a gestão pública. E a gestão financeira dentro da gestão pública já tem uma temática diferente Aí tem da Sebrae, gestão Edson? financeira privada, até onde eu compreendo, né? Que é um pouco também da minha área de formação. Aí tem Sebrae, Edson? No caso, o Essa é uma Ronaldo. dúvida. Ronaldo colocou. Agora que eu estou vendo aqui mesmo, tá? Por exemplo, Ronaldo, porque o Sebrae a gente sabe que ele conversa com a área pública e privada, né? Porque, querendo ou não, ele recebe recursos. Ele é uma instituição que ela capta recursos públicos também, entendeu? Para poder atuar. Então, assim, se o grupo for querer realizar uma capacitação, né, para pequenos empreendedores, a gente tem que pensar assim, quem vai mobilizar essa capacitação, entendeu? Por exemplo, aqui na prefeitura de Araguatins, eu tinha um projeto aqui que eu trabalhei com licitação há muito tempo, tá? Então, o Jesuíno levantou a mão. Desculpa, Jesuíno, vai dar certo. Por exemplo, eu tinha um projeto aqui e fizemos, tá? Mas a Prefeitura Municipal de Araguatins realizou uma capacitação, entendeu? Com os pequenos empresários para participação de licitações. Então, o órgão público está, digamos que, articulando essa capacitação. Eu não sei se o Ronaldo vai querer falar aí. Quem vocês estão mobilizando para realizar essa capacitação? Entendeu? Que é super interessante ver isso. É o Sebrae? Ok, o Sebrae até caminha também próximo do nosso objetivo. É uma instituição pública como, por exemplo, a prefeitura, uma secretaria de finanças, entendeu? Ou secretaria ali de infraestrutura, dependendo do caso, né? Infraestrutura, a administração. Ela está... vocês conseguiram fazer isso? Aí sim. Tá? Agora, se for... eu vou chamar um palestrante ali, né? Um palestrante C ou B, para eu capacitar ali aqueles empresários, eu penso que foge um pouco do objetivo, porque é gestão pública. São iniciativas da gestão pública para a comunidade, para a sociedade, entendeu? É por isso que é muito importante, a gente sempre pensa assim, em nós irmos lá e realizar essa capacitação, em nós irmos lá e realizarmos essa mobilização, mas nós vamos, mas com o apoio da prefeitura, da instituição, entendeu? É porque a ideia é justamente a gente fazer com que vocês exerçam isso, tá? Só complementando a fala de Jorlan, se a gente for, quando a gente pensa, Edson, principalmente nos novos, né, nos pequenos empreendedores, o que é que o município quer, né? Se o município cresce, se desenvolve, isso é bom também para ele. Então, tem relação, certo, com a questão da gestão pública, mas precisa estar alinhado com alguém de dentro dessa prefeitura, como o Jorlan falou. Então, alguém que esteja relacionado diretamente com a gestão pública. Um exemplo, vamos pensar aqui que lá tem um setor da administração, tem um setor de recursos humanos, tem um setor de finanças, que o caso deles é finanças, né? Então, quem é o responsável lá por finanças? Eu não sei como é que funciona, mas eu acredito que tem que ser alguém da área, né? Então, vamos pegar essa pessoa para falar, porque o município é bom para o município quando a prefeitura, eu digo, quando o município cresce. Então, tem relação. Então, isso tem que partir de um gestor público, certo? Se o meu, por exemplo, a pessoa que mora ali na minha cidade, né, não possibilita, se eu não possibilito isso, aí vai ter o quê?
vem aquele discurso, nossa, porque fulano não abriu uma empresa que abriu em outro município. Precisa de apoio também dessa gestão pública, para que esse empreendedor continue e cresça. Então, aí o que eles têm que alinhar é quem será, qual setor, por exemplo, de dentro dessa prefeitura, que irá dar esse suporte, como o Jorlan falou, a questão do SEBRAE, que tem parceria com municípios, né? O SENAI também tem parcerias com o município, então eles podem pegar em um desses órgãos aí. Isso. E tem especificamente cursos específicos, né? Que são gratuitos, mas são gratuitos assim, para a pessoa que vai fazer. Mas é porque é uma parceria com o município está pagando, o Estado está pagando, certo? Para que esse curso seja disponibilizado. Então, ele poderá. E quem está lá, quais são os cursos? Às vezes é de padeiro, de confeiteiro, e aí poderá sair o quê? Um jovem, né? Um pequeno empreendedor. Isso. Oi, Gleidson. Gente, tá um pouquinho extenso, porque esse é o momento, né, da gente, antes de ver os trabalhos escritos, tentar antecipar um pouco algumas situações, tá? Essa live sempre é um pouco extensa mesmo. Oi, Gleidson. Oi, tudo bom? Boa noite. Eu faço parte do Polo de Sítio Novo e o trabalho que a gente quer fazer vai abranger a disciplina de gestão de pessoas. Nós queremos trabalhar com os motoristas da cidade de Sampaio. A gente colocou todos os motoristas porque a cidade é pequena e tem poucos motoristas, não tem muitos, não é uma cidade grande, Sampaio. Aí eu quero que vocês ajudem aí na nossa problemática, que ela não está bem alinhada. A gente encontrou aqui assim, mas não está na linguagem acadêmica, como a professora falou agora há pouco. Deixa eu falar aqui para vocês, aí ver se vocês conseguem dar clareza. Tá assim, ó. Você pode... Você tem como copiar e colocar no chat? Tá, eu vou copiar e colar lá, tá? Não, mas você pode ler também, é porque eu falo que hoje minha cabeça está um pouquinho bugada. Mas diz assim, ó. A ausência de capacitação continuada dos motoristas da Prefeitura Municipal de Sampaio, somada às condições precárias das vias, compromete a segurança viária, aumenta os riscos de acidentes e pode gerar custos adicionais para a administração pública. A gente quer melhorar isso aí, que não está legal. Show. E Dava, se tu quiser eu falo, porque isso aí eu vivi esse negócio. Pode falar, enquanto eu vejo questão de língua. Show. Gleidson, super interessante. Meu Deus, a gente tem muito... Olha, se tu chegar em... Eu não sei, vocês chegaram a fazer algum diagnóstico? Vocês chegaram a conversar com algum motorista? Saber se ele tem curso de direção defensiva, alguma coisa assim? Isso. Com relação à direção defensiva, a Alzirene, ela inclusive, ela é tutora e professora também de direção defensiva. Não sei se ela está aqui na aula, mas ela faz parte do nosso grupo e ela vai levar. Ela é sócia da autoescola de Augustinópolis ali. Então, ela vai levar essa abordagem de direção defensiva. O diagnóstico que nós temos é mais assim uma questão de senso comum. Recentemente, um motorista contratado lá, que, segundo boatos, nem habilitação D ele tinha. Ele tipo, desbrecou o ônibus antes do ônibus encher os balões de ar. Aí o ônibus desceu de ré e quebrou um poste da concessionária, poste de energia. Não tinha aluno e não machucou ninguém. Estava só ele dentro do ônibus. Só que aí, quando eu fui perguntar, algumas pessoas que conhecem ele diziam assim, não, mas está aí contratado, nem habilitação ele tem. Mas não sei se é verdade. Então, aliado isso aí, a gente vai levar, porque a gente sabe que muitas vezes o cara é contratado para pagar uma dívida política ali. Então, a gente vai levar essa abordagem, mas não tão agressiva assim, né? A gente vai levar uma linguagem melhor. Então, tá. Então, vou lá. Eu vou olhar em termos digamos que, da ideia da ação, tá? A ideia da ação tá muito boa, tá bom? A ideia da ação tá muito boa, porque, assim, vocês estão vivenciando isso, né? E se tu for olhar, existem várias situações aí de acidente ou quase acidentes envolvendo motoristas de transporte escolar. Não só vamos pegar o transporte escolar, se for o foco realmente de vocês. Então, é super interessante, tá? É super interessante vocês levarem essa formação, tá? Mas, claro, apresentar a ideia
para aí o secretário, vai ser o secretário de transporte, né? Ou a secretária de educação, no caso, se for de transporte escolar, para que se sensibilize o órgão público para que ocorra essa formação, entendeu? O Antônio Everton levantou a mão aí agora há pouco, ele já conversou com os administradores, eles aceitaram, só que eles querem tudo visto, tudo via ofício, tudo direitinho para eles, e o que nós queremos é trocar essa palavra capacitação, porque a gente não vai entregar certificado. É uma formação continuada, mas tinha que ter certificado também. Mas aí você... vamos lá, vê só. A prefeitura, ela pode fazer uma formação específica da prefeitura e a prefeitura, validar como uma formação continuada dela, a secretária assina, meu amigo. Entendeu? A prefeitura tem esse poder para fazer isso. Então, é uma atualização. Entendeu? Ela pode pegar parceria, por exemplo, aí com a acadêmica que trabalha, né? Aí senta, faz a parceria, um negócio legal, né? Já trazendo aí a instituição privada para conversar, vocês já estão gerando aí uma coisa, né? Então, você poderia ler o que se contempla o que a disciplina entra aí, entendeu? Uhum. Você poderia ler, eu coloquei lá no chat uma ressignificação do que ele escreveu. Aí teve que ir em 2 partes que não cabia tudo. Se contempla o que você precisa, Gleidson. Qualificação dos motores. Contra a melhoria. É isso mesmo, Dalva. É nessa linha aqui que eles querem fazer. Aí vocês estão preocupados. Ô, Juliana, é sobre esse tema aqui? Sim, eu ia ver, mas aí eu já desanimei, porque falou que tem que ter a questão do certificado, né? Porque o meu trabalho entregador passado foi sobre os ensinos da escola. Aí ele falando aí sobre o negócio de direção defensiva. Aí eu estava pensando que se para gente capacitar os professores, pegar alguém do corpo de bombeiro nos primeiros socorros, dentro da sala de aula, mas aí tem que ter certificado, eu já desanimei. Não, vocês podem fazer só uma palestra, gente. Vamos lá. Entendeu? A gente tem várias formas. Faz uma palestra de sensibilização, trazendo essas temáticas, entendeu? Trazendo relatos de acidentes, aí lá vocês vão fazer um debate, sensibilizar os gestores para que eles possam, de fato, fazer uma parceria com uma empresa especializada e manter essa formação, porque são crianças, são vidas, entendeu? Então, assim, é uma temática que eu acho super interessante. Então, bota uma palestra. Coisa legal, com os motoristas. Porque quando fala o termo capacitação, aí você pode estar trabalhando, não é que você vai tirar, Gleidson, termo, porque você pode falar da importância dessa capacitação nas palestras, entendeu? Na palestra, o palestrante vai enfocar, por exemplo, vai dar um enfoque assim, bem maior ao processo, né, desse cuidado para o bom andamento, porque assim, está para além pelo que você discorreu. Eu não sei se você observou lá, então, a sua problemática, porque aqui é o problema. Então, pensar em capacitação não significa que é o que você irá promover, porque o que gerou, né, o que te motivou a escolher essa temática foi justamente porque você percebeu a ausência de capacitação nesse setor, a ausência, por exemplo, da pessoa ter um respaldo, né, vamos colocar assim, dentro ter uma carteira apropriada para dirigir um ônibus. Então, falta uma capacitação, que seria entrar na questão de uma formação que a própria gestão poderia investir na formação desses sujeitos. Se ele não tem condições, então vamos lá contribuir, por exemplo, com a taxa com 50%, né, para que ele mude a carteira de A para B ou o ônibus? Ok. É D para cima, né? É a D. É a D? Para dirigir o ônibus escolar tem que ter categoria D, mais um curso específico para carregar pessoas. Isso. Entendeu? Inclusive, eu conheci um amigo que ele dirigia já, porque ele era
tinha influência com o vereador, ele dirigia, e teve uma fiscalização, ele estava fazendo um curso EAD para conseguir esse certificado de maneira bem chula mesmo, esse certificado, para ele conseguir continuar carregando os alunos. Porque ele tem que ter esse certificado. Por isso que eu não queria usar o termo capacitação, porque se levar para o motorista e falar capacitação, aí eu levo alguém que vai falar em nome da autoescola, aí talvez eu vou querer certificado. E aí o certificado gera um imposto. Eu conversei com a Alzirene, a possibilidade, ela disse, gera um imposto. E imposto de autoescola são impostos caros. Aí eu não estava querendo trocar essa palavra capacitação por uma coisa que não parecia. Porque assim, tá para além. Porque assim, para a sua problemática, não tem problema deixar capacitação, não. Por exemplo, olha como ficou. Entendi, professora. Para problemática, eu estou falando do título. Para botar o título no nosso trabalho. Põe o título aí porque eu sou muito visual. Põe o título no chat, por gentileza. Eu não tenho título ainda não, professora. Era isso aí. Olá, boa então, noite. A modalidade de intervenção, licença, é massa, então na sala de aula aqui mesmo, né? A modalidade é isso aí. Agora, porque não vai levantar a mão, tem hora que é chato. Pode falar aí que a gente vai parando, né? É porque o Antônio Everton, professor, é do mesmo grupo que a gente está, e ele está mais por dentro do que eu, do trabalho, que foi ele que conversou com os gestores. Isso. Então, assim, só para a gente fechar, não se preocupem, a palestra, ela seria uma modalidade de intervenção que encaixa top. Vocês estão fazendo, eu penso que é um trabalho de utilidade pública, porque eu sei como é que é esse negócio de contratação de pseudos motoristas qualificados para transportar crianças, entendeu? Isso aí já começa, né? É muito sério isso, é muito sério essa questão, e a gente sabe o que acontece aqui nos nossos municípios. O Everton, Antônio, é o Everton mesmo, né? Mas lembrando, só rapidinho, que a modalidade de intervenção não deve constar no título. Não é academicamente coerente, tá, gente? Isso. Porque tem um lugarzinho que tu vai botar lá, entendeu, Gleidson? Exatamente. Tem um localzinho. Boa noite, eu sou o Antônio Everton, eu resido em Sampaio, e faço parte do grupo do Gleidson. O título do nosso projeto é A Importância das Boas Práticas de Direção Defensiva no Gerenciamento do Trabalho dos Motoristas da Prefeitura Municipal de Sampaio. A escolha da palavra gerenciamento foi conversada entre mim e os tutores presenciais do Polo de Sítio Novo, e eles disseram que seria melhor colocar essa palavra porque já engloba não somente os motoristas, mas também a equipe de gestão, secretário e, consequentemente, seus assessores. No caso aqui de Sampaio, o secretário de Infraestrutura e Transporte. E Entendi. então, deixa eu só dar uma olhada aqui na outra resposta que me deram. Eles anotaram lá, viu, Dalf? Tá bem aí, ó, o Antônio Everton, ele colocou isso, a temática aí, ó. Você anotou? Cadê? Eu não vi. Tá lá no eu já chat. tinha enviado uma, né? Eu enviei assim, desafios da ausência. A minha, eu não vi não. Cadê, gente? Um pouquinho mais acima, professor. A importância, sugestão. A importância, a relevância são temáticos, são termos que também para título não é coerente. Por quê? Aí é como se você já estivesse dando a resposta. É importante isso. E o seu foco vai ser o quê? Demonstrar que o uso das boas práticas de direção defensiva no gerenciamento do trabalho dos motoristas da Prefeitura Municipal de Sampaio é importante, mas isso vai ser a partir das ações que vocês irão desenvolver. Então, título é o que vocês, né, irão fazer, e não a resposta, por exemplo, daquilo que vocês têm, entendeu? Mas rapidinho que eu dou sugestão. Escrevam, gente. Assim, a gente vai só ajustar, mas a ideia está excelente. Tá? A ideia está ótima, só são assim, substituição de termos. Agora, detalhe, vocês vão fazer uma parceria com uma empresa privada e um órgão público, tem que ficar claro isso lá no projeto, tá? E a instituição pública tem que estar ciente também. Não é isso? Não é isso que vai acontecer? Exatamente. Sim, no caso... A palestra, né? Assim, eu não sei se a Alzirene, ela não está aqui na aula agora, ela deve estar ocupada. Eu não sei se a Alzirene vai querer levar o CNPJ
da autoescola. E aí tem que conversar com ela. Ou se ela vai como acadêmica, ou se ela vai como autoescola, não sei. Eu sei como é que funciona essa questão de cidade aí. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque se tu, em qualquer ação que você envolve dentro da prefeitura, com instituição privada, envolve, infelizmente, posicionamento político. Então, dependendo da situação, é melhor vocês entrarem como acadêmico e convida o palestrante lá e não toca em empresa, entendeu? Porque aí tu fica mais neutro possível, entre aspas, tá? Porque fica melhor do que a empresa X vai realizar esse projeto em parceria com a Uniteams, em parceria com a prefeitura. Aí, muitas vezes, o prefeito ou o secretário, ele não tem uma afinidade política com essa empresa ou com o terceiro dessa empresa. Vocês entendem, né? Como é que funciona a política na nossa região. Então, é só tomar esse cuidadozinho aí. Eu acho que envolvendo mais a instituição, no caso a Uniteams, no graduado, é melhor. A gente manda o ofício, tá? A professora Lilian assina, tá bom? Então, assim, solicitando a parceria e tal. Então, a gente faz isso tudo via tô graduado. Eu acho melhor, tá? Para a gente ficar mais neutro possível nessas questões aí. Já que você tocou nesse assunto aí, eu já peguei aqui lá atrás, tu falou, eu peguei a situação, tá bom? Então é interessante isso. Gente, são 9 horas, iniciamos 19h30. Tem mais alguém? Olha, eu inseri lá no chat, tá? O título. Aí, gente, colhem aí, ó. Tá? Super top. Tem mais alguém que quer fazer alguma outra pergunta? Porque a ideia é que a gente encerre, porque eu acredito que vocês têm também seus compromissos aí, e a gente já está bem elevado em relação e vamos tirar a foto final, né? Quem puder abrir as câmeras. Tá gravadíssimo, está sendo gravado e vai estar lá até no máximo aí amanhã, porque demora um pouco o processo, né, Dalvi? O Gmail, ele demora um pouco a compilar o vídeo, ainda mais esse vídeo agora que está mais de hora aí, entendeu? Aí para liberar para nós, para a gente baixar, jogar no YouTube, depois liberar para vocês, mas amanhã até o final da tarde esse vídeo vai estar disponível, tá? Essa é uma das melhores aulas, entendeu? Eu acho muito massa, porque é a prática, né? Quem ficou caladinho, mas entendeu a questão, entendeu tudo. Não sei se a Lili ainda está online, se a Maria deixou ela ficar online ainda. A Lili é mamãezona, né? Primeira viagem aí, está com a bebezinha pequenininha, tá? Eu não sei se ela só está aí. Acho que não, né? Tá, Lili? Aqui, professor. Tá. Aí, olha a Maria. Oh, meu Deus, não vi essa bebê aí. A Maria já vai nascer sabendo fazer projeto de extensão. Elina, se você quiser encerrar, falar alguma coisa, mais a Dalva aí para a gente ir caminhando. Galera, vou agradecer a todos pela presença. Puder abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinha legal, quem puder. Vamos aí, pessoal, abrir as câmeras. Enquanto isso, eu irei postar lá no chat a reformulação da problemática do Gleidson, tá? Considerando o novo título. Gente, eu vou falar para vocês o seguinte, olha, vocês estão com a equipe top aqui, tá? A Lilian pensando a disciplina, fazendo tudo, organizando tudo por cima, com a Maria ali perto e tudo mais, entendeu? Eu olhando os objetivos, se for dentro da minha área, porque é na área de gestão pública, né, a Dalvi aí, meu amigo, não é que a Dalvi bateu o olho nesse trabalho de vocês aí, que vai passar por mim, depois pela galera, pelos professores, nós vamos deixar eles redondinhos mesmo, nossos professores presenciais, meu Deus do céu, se não fosse essas criaturas de Deus, a gente não conseguia nada, entendeu? Porque eles aqui estão com vocês aí, de perto e colado. O Edson quer falar aí uma coisinha? Vamos lá, para a gente encerrar. O áudio. Teu áudio, Edson. Liga no microfone, compadre. Desculpa, pessoal.
É uma pergunta final, né, relacionado à postagem prevista para o dia 20. Se deve ser feita lá no portal, é para enviar por e-mail, como que deve ser realizada aí para os acadêmicos ficar cientes também desse compromisso. Olha, pessoal, a Dalvi, a enxergue a equipe, no dia 20, eu estou olhando aqui o calendário, tá pregado aqui na minha frente. Tem uma postagem prevista. Então, nós vamos abrir, no caso, uma rota com a opção lá de tarefa para poder anexar em PDF o arquivo, tá bom? Com o projeto. Inclusive, gente, deixa eu reforçar aqui. Nós temos os nossos fóruns, tá? Que é o fórum da aula 2 e é o fórum da aula 5, que valem meio ponto cada, e nós gostaríamos da participação de todos lá. Ah, Jolão, estou com o trabalho quase todo pronto, entendeu? Como é que eu vou participar do fórum, que é aquele fórum? Então, assim, coloca lá mais ou menos qual a ideia do trabalho, o título do trabalho, entendeu? Como é que vai ser ali alguma dúvida, para que a gente possa formalizar essa participação de vocês. Porque, querendo ou não, no final, meio ponto é muita coisa, tá certo? É muita coisa. Não deixa, eu tô lá coladinho com vocês, tá? Para responder aí esses fóruns. Eu agradeço demais e coloco como encerrada aqui a minha palavra, né? E não sei se a Dalva quer falar, dar um tchauzinho aí. Peraí. A Dalva tá ligada aí a alguma coisa, viu? Não, eu tô refazendo o negócio do menino. E Roberto está fazendo bullying comigo, tá vendo? Me chamando de agoniada. Hein, Dalva? Qualquer coisa a gente manda lá no grupo pro tutor presencial. Aí ele manda lá pro Não, grupo. já fiz. Comigo Aí. assim, ao vivo. Pronto, meu amigo. A gente tá com a doutora aí na área de letras aí, rapaz do céu. Olha aí, ó. Pronto. Rapaz, segura a mulher. Gostei muito, viu, Dalvi? E parabéns ao grupo, né, pela temática, sensibilidade aí em relação à direção defensiva, né? Muito bom. Essa ideia, gente. É nesse sentido, tá, pessoal? É nesse sentido, tá? Então, muito bom todos que participaram. Bora tirar a fotinha final aqui, fazer um sorrisinho, quem pode abrir a câmera. Pronto, enquanto ele está abrindo. Gente, gratidão. Qualquer Copia logo dúvida aí, que viu? vocês tiverem, podem gritar, enviar para a Edson, né, para o Juan, para o Daniel, que nós estamos aqui à disposição. Esse é o processo, né? Educação é isso. É um processo que estamos, né, em constantes transformações, e como Paulo Freire diz, né, enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto eu estou aprendendo, eu também estou ensinando, como eu aprendi hoje. E o meu lema é: nunca durma sem aprender nada novo no dia. E hoje eu aprendi, tá? Muito bom. Alguém tirou a foto aí? Pessoal, o meu notebook aqui é, sei lá, não é legal. Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém mais vai abrir câmera, só nós. Ei, povo tímido, hein? Peraí, Jorlan, que eu não fiz minha pose ainda, não. Sorrisão. Aê! Peraí. Eita. Vou mandar lá no grupo. Não, já foi. Beleza. Gente, cheiro no coração de vocês, né? E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, né? Não perdam os prazos. Um abraço, obrigado. Quem ficou online até agora? Boa noite. Deixa eu parar a gravação.